Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Você precisa entender que essa transformação não acontecerá após a nossa passagem dessa para o outro lado da história. Essa incorruptibilidade acontece no momento em que nós morremos como descendente de Adão e nascemos como descendente de Cristo. A nossa biologia, ela será transformada, e a biologia será transformada exatamente após nós entendermos a respeito da morte de Jesus, que foi a morte que seria a minha. Eu estava anexado a ele na sua morte, quando eu creio assim, e assim como eu estava anexado a ele na morte, ele não morreu e eu aqui apenas sei da história. Não, eu morri juntamente com ele. E assim como eu morri juntamente com ele, eu também fui ressuscitado juntamente com ele. Paulo falou isso em todas as suas cartas. Em Coríntios 1, em 2 aos Coríntios, em Romanos, em Efésios, ele falou do assunto várias e várias vezes. Por quê? Quando eu chego nesse ponto de morrer para o velho eu, para nascer para Cristo, eu me anexei a um corpo invisível, mas esse corpo invisível é o corpo real de Cristo, o corpo ressurreto, o corpo ressuscitado. Assim como Paulo também, ele esclareceu que nós éramos como uma figueira brava e fomos tirados da figueira brava e fomos enxertados na figueira verdadeira, que é Cristo. Cristo disse: eu sou a figueira verdadeira. Todo galho que está em mim, esse galho dá fruto. Que fruto? Fruto da imortalidade, porque ele, Jesus, é imortal, porque ele já venceu a morte. Ele, tudo relacionado à obra da cruz já foi consumado. É engano nós acharmos que nós iremos alcançar essa incorruptibilidade nos esforçando a cada dia para ser melhor um pouco. É inútil. Veja, o galho da uva não se esforça para dar uva. Não, ela naturalmente dá uva porque ela é uva. Quando nós estamos anexados em Cristo, a seiva, ou seja, o Espírito vivo de Cristo, ele naturalmente brotará em meu corpo natural, em meu corpo que era mortal, e tornar-se-á esse corpo imortal. Como o próprio Paulo explicando em Romanos capítulo 8 e o verso 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos for ele que estiver operando em vocês, ele também vivificará os vossos corpos mortais. O nosso verdadeiro corpo não é esse físico. Para que esse corpo físico ele consiga bombear o sangue, ter oxigênio, ele precisa de um corpo original espiritual. E quando nós nascemos da espécie de Adão, nascemos da espécie daqueles que a morte reinou. E a morte continuará reinando até nós morrer para
o nosso velho eu, nascer em Cristo, como Jesus diz para Nicodemos, é necessário, Nicodemos, que tu nasça do alto. Quando isso acontece, nós vencemos a mortalidade. Continua no verso 54, dizendo assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vida. Aí, o verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Aí ele explica: o agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Você observe ali em Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, onde fala que o fruto do Espírito, veja, Deus é Espírito. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus, então nós estamos conectados ao Espírito da imortalidade, da eternidade, e o Espírito fluindo em nós, assim como uma figueira flui a partir do tronco e os galhos dão fruto, a figueira, a uva da uva, a maçã da maçã, e nós, em Cristo, nós produzimos vida. E o fruto do Espírito é amor, alegria. Veja que não é resultado do nosso esforço, é resultado da nossa consciência, da nossa convicção de fé e estarmos em Cristo. Aí você observe que a continuação diz assim: e sobre esses não há lei, porque nós rompemos a nossa barreira natural e fomos para uma dimensão superior, como Hebreus 1 fala, que nós fomos colocados acima dos anjos e colocamos todas as coisas debaixo dos pés. Ou seja, nós estamos acima das leis naturais. Precisamos entender sobre esse ponto para que nós firmamos na fé. Essa imortalidade que nós conquistamos não será após a nossa passagem. Não, conquistamos aqui. E ao conquistar aqui, alcançamos a eternidade, como Jesus diz, passará da morte para a vida. O que nós precisamos saber para mergulharmos na imortalidade? Nós precisamos entender que quando nós nascemos da espécie de Adão, a espécie em que a morte reinou, conforme Romanos 5, e essa espécie, ela é de baixo. Todas as nossas configurações, toda a nossa conexão ou sintonia está ligado diretamente com o poder de baixo, com o poder da terra, que, portanto, nós somos dominados, fomos vencidos e dominados pela morte, porque somos de baixo. É o que Jesus também ele falou para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. E os que andam na carne certamente morrerá. Romanos capítulo 8 e o verso 14. Então, veja, o que Jesus está falando para Nicodemos, o que ele disse para Nicodemos, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito, era: Nicodemos, esse homem nascido de baixo, nascido da carne, que foi dominado, não há nada que você possa fazer para que esse homem alcance a salvação, para que esse homem dominado, homem da carne,
Esse homem que está todo conectado e ligado às coisas de baixo. Não há nada que você possa fazer, Nicodemos, para que esse homem possa evoluir até alcançar o céu. Não. O que é nascido da carne, o que é nascido de baixo, por mais que faça algo bom, por mais que faça algo positivo, irá continuar dominado pela morte. Vai continuar de baixo, vai continuar nascido da carne. Tanto é que Jesus estava falando isso para o intelectual, para um professor, para um homem de boas obras, mas as nossas boas obras, elas não produzem o suficiente para nós deixarmos de ser natural, de ser carnal, de ser de baixo, para tornar de cima. Porque esse homem foi dominado, está dominado pela carne, ou seja, pela morte, conforme Romanos capítulo 5. Por isso, a única solução é nascer de novo, é nascer do alto. É exatamente o que Paulo está falando em Coríntios capítulo 15, a partir do verso 54. Para que nós possamos mergulhar na imortalidade, nós precisamos matar o velho homem. E aqui no capítulo 40, Paulo explica, olha, também há corpos celestiais e há corpos terrenos. Tá vendo aqui? 1 aos Coríntios, capítulo 15, o verso 40. Ou seja, há dois tipos de corpos de natureza. Essa natureza caída, a natureza adâmica, a natureza terrena, conforme Paulo, a natureza da carne, que está ligado diretamente embaixo ao mundo que foi dominado, ela não consegue entrar em contato com a imortalidade, ela não consegue entrar em contato com Deus. Se nós fôssemos um rádio, nós somos muito similar a um rádio, ou semelhante a um rádio, a nossa sintonia jamais conseguiria sintonizar a imortalidade, conseguia sintonizar o céu, o espírito do alto. Não tem jeito, porque ela é de baixo, ela foi dominada. Essa carne não pode herdar a eternidade. Então é essa carne que ela tem que morrer, para que uma vez que essa carne morra, o velho homem morra, aconteça o milagre que o próprio Deus recriará um novo corpo, o corpo celestial, que é a nova criatura segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, agora nova criatura és. Essa criatura que é recriada por Deus é a criatura que Jesus disse para Nicodemos: é necessário que nasça do alto. Olha, Nicodemos, o intelectual, ele disse: mas porventura é possível a gente voltar ao ventre? Veja que, por mais que a mente dele fosse uma mente acadêmica, uma mente evoluída, uma mente instruída e um homem de boas obras, mas a mente não podia entender por quê? Porque não tinha nada, não tinha nenhum caminho, nenhuma conexão, nenhuma sintonia com o Pai, porque esse homem é terreno. Então, esse homem tem que ser destruído conforme a palavra de Deus. Também fala, mesmo Paulo falando, ele fala em Coríntios, mas está muito claro ali em Romanos, capítulo 6, ele fala aqui: assim como um morreu, todos morreram, esse um é Jesus, e assim também como um morreu por todos, no caso de Jesus, aquele que crê também foi ressuscitado juntamente com ele. Aí ele explica que o homem do pecado, ou o homem natural, ou o homem da carne, ou esse corpo,
ele precisa, é necessário que seja destruído. Porque esse homem do pecado, o homem de baixo, o homem carnal, esse homem, Satanás já se apoderou, ou seja, o próprio Satanás foi quem criou esse homem. E ele conhece todos os segredos, Satanás conhece, e consegue manipular, conectar, porque foi criado do pecado. E a Bíblia diz, em Efésios 2, fala com clareza que Satanás consegue manipular esse homem do ar. O espírito do ar que agora opera nos filhos da desobediência. Então vamos entendendo. Então esse homem, o homem natural, o descendente de Adão, ele tem que morrer. E quando é que esse homem morre? E o que nós precisamos fazer? Antes de esclarecer com clareza, eu quero lhe dizer o que não mata esse homem. Por exemplo, um homem que se decide fazer o bem, um homem ser correto, se ele fumava não vai fumar mais, se ele bebia não vai beber mais, se ele adulterava não vai adulterar mais, ou qualquer uma coisa nesse sentido, por si só, não assegura esse homem nascer de novo, porque isso não significa que ele morreu de novo. A natureza, a carne ou o ego é negócio para ela. Qualquer negócio que ela faça, desde que ela não perca o comando, ela não perca a primazia, ela não perca o governo desse corpo do pecado. Veja, o corpo do pecado. Não tem quando você compra um carro, que legalmente aquele carro é seu, você vai entrar naquele carro e a partir do volante daquele carro, você vai dirigir aquele carro para onde você entender que o carro deve ir. Veja, Paulo diz em Romanos, o corpo do pecado. Então, esse homem do pecado, o diabo consegue dirigir ele, dominar ele, influenciar ele. Por isso, esse homem do pecado precisa morrer. E quando é que esse homem morre? Quando você entende que a obra consumada por Cristo já foi consumada, você não precisa pensar, você não precisa planejar, você não precisa calcular, porque esse homem, que segundo essa filosofia do mentalismo, você cria mesmo, mas esse homem é o homem caído, é o homem que o diabo controla e manipula. Mas esse homem não cria nada no que se diz respeito à eternidade, à imortalidade, porque esse homem está morto. Por quê? O que causa de fato, o que traz de fato o resultado é eu entender que houve um plano elaborado, perfeito, conforme toda a Bíblia, mas eu cito Efésios 1, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. E aí Paulo continua, olha, ele, Deus, planejou, executou esse plano lindo e maravilhoso. E ele, Deus, não pediu conselho de ninguém, porque não há ninguém que aconselhe a Deus. Esse plano é perfeito. E nesse plano, nós somos o alvo e nós estamos convidados para participarmos da vocação celestial. E Paulo diz que vocês sejam iluminados e conheçam a profundidade, a largura, a grandiosidade desse plano. Aí aqui que nós conseguimos ver com clareza a diferença dos dois homens, do espiritual, do imortal e do homem natural. O homem natural, ele pode fazer o que ele quiser fazer, pensar o que ele quiser pensar, ele pode melhorar. Não, nada faz com que esse homem natural, esse homem de baixo, esse homem do pecado, esse homem da carne, nada faça que esse homem conecte o céu. Esse homem tem que ser destruído. E isso acontece quando eu neutralizo a minha vida. Muitas vezes não, sempre é assim. A nossa mente natural, ela está sempre olhando para as declarações da palavra de Deus e romantizando ela.
E o que a Bíblia define como mergulhar em Cristo, mergulhar na imortalidade, vai muito além do que uma concordância intelectual. Não é alguém, ei, você acredita que Jesus morreu lá em Jerusalém para salvar a humanidade? Alguém balança com a cabeça assim, acredito. Isso não é fé, isso não é crer. Os que creem forem batizados serão salvos. Esse batizado é imergir por completo, é mergulhar. Mergulhar em quem? Nas águas? Não, as águas é um tipo. É aquilo que a mente do homem que está vindo da criança entende que assim como você mergulha nas águas, tem uma importância muito grande em todos os aspectos. O mergulhar nas águas é uma confissão que eu careço de um Salvador publicamente, é o morrer publicamente, mas o mergulhar nas águas, ela é apenas a fotografia, digamos assim, do mergulhar em Cristo, mergulhar na imortalidade. E isso acontece quando a minha mente entende, o meu coração se submete por completo. E existe um plano perfeito, elaborado por Deus, e Jesus foi o principal homem, o principal instrumento, e ele, Jesus, morreu. E quando eu creio, eu morri juntamente com ele, eu não estou de fora. Os que creem, os que participarão da salvação, não estão de fora ouvindo falar e concordando mentalmente que de fato Jesus morreu na cruz. Não, ele entende que ele também morreu, o reino dos céus, no plano da salvação, isso está incluído. E quando eu creio assim, eu fui enxertado nele e ele morreu, eu morri. Pronto, agora o velho homem deixou de existir. O homem que era dominado, o homem de baixo, o homem do pecado, o homem filho de Adão, o corpo carnal, como Paulo fala, que de maneira nenhuma conectava o céu, as coisas do reino, morreu. E agora, assim como a semente, eu morri e juntamente com ele eu fui ressuscitado. Então eu me atiro, eu mergulho por completo, entendendo? Ei, o plano foi elaborado e esse plano é perfeito, eu só tenho que crer e confiar. E a partir daí, eu me fundi com Cristo, eu me unifiquei a Cristo e eu sou a parte corpórea, a parte física, o instrumento, que houve aí uma união eterna com o Pai, com o Filho. Jesus disse, Pai, eu oro para que, assim como eu e o Senhor somos um, que eles todos sejam um em nós. Agora eu sou um instrumento e tudo já foi consumado, incluindo a minha salvação e a minha história, que é infinitamente melhor do que o melhor que eu pensava para mim. Eu só tenho que crer. Nada que eu pense, nada que eu planeje, nada que eu faça. O meu pensar, o meu planejar, o meu esforço é de permanecer lá. Jesus disse assim, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então todo o meu pensar, todo o meu esforço é para permanecer ali, para conhecer esse plano, é para reconhecer que Cristo, ele foi o meu substituto, ele morreu a minha morte e agora a vida que eu vivo é para que ele viva em mim. Como Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isso não é apenas uma frase bonita, tem que ser uma verdade. Meus sonhos morreram. Vá lá no sepulcro, vê se os mortos têm sonhos, vê se eles têm planejamentos, vê se eles têm ideal ou ideais. Eles não têm. Zerou. Pois é, faça a comparação. Se você morrer sem Cristo, certamente morrerá. Você vai descer à sepultura e vai ter uma ruptura
por completo de Deus, nunca mais. Aí você, que é um conhecedor da Bíblia, saberá que a conclusão, a consumação disso tudo é que a ira de Deus vai permanecer sobre todos os filhos da desobediência, porque todos compareceremos diante do trono de Deus, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então tem um lago de fogo. É só você pesquisar, saberá que existe literal um lago de fogo no centro da terra. Para que você acha? Observe se não é lá que a Bíblia descreve que Satanás foi derrubado para lá. Observe se não é lá nesse lago de fogo que Jesus diz que tem um abismo, que tem um lago de fogo. Para quem? Para os filhos da desobediência. Para a ira de Deus vai ser derramada. Os que estão em Cristo, a ira de Deus já recaiu sobre Cristo. Agora, eu sou o filho amado. Eis aí o meu filho amado que eu tenho prazer. O que disse para Cristo, está dizendo para mim, está dizendo para você. Então aqui tem uma vida, você tem que morrer para seus ideais e entender e saber que existe um plano para você, que você será bem-sucedido ao ser, digamos, ajustado a esse plano. Não ser resistente, não resistir ao Espírito Santo, não ser teimoso, como o povo no deserto, como a Bíblia diz. Quando ouvia a voz do Espírito Santo, não resistiu ao Espírito Santo, não cometeu o mesmo erro que o povo no deserto. Esse canal é para isso, para você crescer. Vamos crescer junto. Eu gostaria muito de ter você como inscrito do canal, seguidor do canal, levantar esse exército de Deus no mundo inteiro. Jesus está para voltar. E quando você entende que você mergulha, você já está guardado, você já está vivendo com o poder do reino vindouro. Os teus dias nesse corpo é para servir a ele, e isso é maravilhoso, isso é bom, porque você já está mergulhado na imortalidade. Por isso, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.